E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula. E a partir de hoje nós vamos falar de alelos múltiplos. Ou seja, vamos falar os casos ou nos casos que você tem mais de 2 alelos dentro do mesmo DNA, causando aí uma maior variabilidade. Vamos falar em 2 casos. Os casos coelhos e os casos do sistema BO. Estão prontos? Então vamos lá. Então hoje nós vamos falar daquelas situações aonde você tem um DNA e o DNA ele vai ter os seus locos genéticos. Geralmente quantos locos você tem? 2. Um proveniente do pai e o outro proveniente da mãe. Tá aí o significado do processo de meiose que acontece nas gônadas. A mãe dá um gene de uma característica e o pai dá outro gene da mesma característica. Você vai formar o quê? Pares. Normalmente, esses pares são divididos em dominantes e recessivos. No caso, quando o indivíduo tiver 2 genes do mesmo tipo, nós dizemos que ele é homozigoto. Se esses 2 genes que ele tiver for dominante, ele é homozigoto dominante. Se os 2 genes forem recessivos, ele é homozigoto recessivo. E se os 2 genes que estiverem no mesmo loco, no mesmo par, for diferente, ele vai ter aí um indivíduo, ele vai ser um indivíduo heterozigoto. Então, essas situações da primeira lei de Mendel é bem previsível. Mas o que é que nós podemos esperar a partir do momento que aquele indivíduo tiver várias possibilidades nesse loco? Ou seja, ele tiver mais de 2 características. Ele poderia ser alto e baixo, ok. Ele poderia ser branco ou negro, ok. Ele poderia ter olho castanho ou olho azul, ok. Seria muito fácil, né? Mas a partir do momento que ele tem novas possibilidades, ele sai dessa questão de dominância e recessividade. O que é que nós podemos esperar? Então nós vamos falar sobre 2 casos. Hoje, de alelos múltiplos de coelhos e na próxima aula do sistema BO. Os coelhos são um ótimo exemplo para a gente poder trabalhar com essa variação. Nós temos aí uma espécie que ela tem uma padronização clássica com 4 possibilidades. Olha aí, ó, 4 possibilidades. Esses coelhos, eles podem ser, por exemplo, marronzinhos, né, selvagens, dito como agouti. Esses coelhinhos podem ter cinza, lembrando aquele roedorzinho chamado a chinchila, então ele tem a mesma cor daquele roedor, então você denomina esse tipo de pelagem chinchila, o coelho cinza. Ele pode ter a padronização, lembrando aquele gato siamês, tá? Com as extremidades diferentes, né? Isso é uma padronização onde a temperatura do corpo determina a cor da pelagem. Então, onde ele tem extremidade, orelha, nariz, ponta da cauda, pontinha das patas, ele vai ser de uma cor diferente. Então, nesse caso, ele é um cremezinho bem claro com marrom, então um creme com preto. No caso, ele vai ser um coelho Himalaia, como você pode ver na figura. Ou eu tenho aquela possibilidade onde ele é um coelhinho branco, dos olhinhos vermelhos, então ele é um coelho albino. A grande questão aí é você entender quem domina quem. Então, como é que você pode saber disso? Cruzando os coelhos, fazendo o mesmo processo de Mendel, lembrando-se de primeiro procurar coelhos puros, coelhos de pais, né, que garantidamente trazem o mesmo genótipo. Eu teria que ter coelhos duplo agouti, duplo Himalaia, duplo chinchila e duplo albino. Cruza esses coelhos, quantifica os nascimentos e determino quem é aí o coelho dominante. Com os cruzamentos já feitos anteriormente, se descobriu que o coelho selvagem, o coelho marrom, domina todos os outros coelhos. Então, agouti domina Himalaia, que domina chinchila, que domina albino. Agora, para saber quem é que continua dominando, como assim, Ítalo, quem continua dominando? O selvagem não domina os outros? Exatamente, mas ele dominaria os outros se fosse só 2 possibilidades. Agora eu tenho 4.
Então, se esse dominante domina os outros 3, o que é que vai acontecer se eu tirar ele do processo? Vai ter que surgir um novo dominante. Ah, entendi. Independente de quem eu cruzo, eu posso ser classificado como dominante ou como recessivo. Exatamente. Como é que você pode observar isso? Quando eu tiro o selvagem do processo, né? Sobrando aí apenas 3 coelhos, eu vou agora cruzá-los. E se observou que o coelho chinchila, o cinza, domina o Himalaia e domina o albino. Então eu vou ter aqui o selvagem, que domina todos. Se eu tirar 2 agora, se eu tirar agora o selvagem e o chinchila, sobra o Himalaia e o albino. Quem é que domina quem? O Himalaia domina o albino. Ah, entendi. Então, por exemplo, o selvagem domina todo mundo. Ele vai ser o Czão, ele vai ser o Azão, o Bzão do processo. E o albino, ele é dominado por todos. Então, ele é o Czinho, o Azinho, o Bzinho, a letra que você quiser dar no processo. Isso. Agora, o chinchila e o Himalaia, ele vai ficar variando. Se eles são comparados com o selvagem, eles são recessivos. Se eles são comparados com o albino, eles são dominantes. Se eles são comparados entre si, aí o chinchila domina o Himalaia. Exatamente. Vamos ver um quadro. Nesse quadro, claramente você pode observar todos os possíveis genótipos que aparecem. Por exemplo, no coelho selvagem, eu vou ter um genótipo homozigoto dominante, que é o Czão, e vou ter o aparecimento de 3 genótipos heterozigotos. No chinchila, tá? Eu também vou ter um homozigoto, tá certo? E 2 heterozigotos. No Himalaia, um homozigoto e um heterozigoto. E no albino só tem um homozigoto recessivo, porque ele é dominado por todo mundo. Então, você tem que ter atenção nesses cruzamentos, nessa peculiaridade da situação entre eles. Eu formo, assim, 4 fenótipos, selvagem, chinchila, Himalaia e albino, mas eu tenho 10 genótipos. Vamos fazer agora um cruzamento exemplo. Eu vou pegar um coelho agouti, heterozigoto para albino, com um coelho chinchila, heterozigoto para Himalaia. Você já observa aí o surgimento de 2 coelhos. Esses 2 coelhos são o quê? Agouti. Só que eles são agoutis heterozigotos. Como o agouti domina todos os outros genes, eu vou ter um agouti heterozigoto para chinchila e um outro agouti heterozigoto para Himalaia, não é verdade? Agora, se eu pego o gene do chinchila e cruzo ele com o gene recessivo do coelho agouti, que é o gene albino, o que é que vai aparecer? Um coelho chinchila. Só que esse coelho chinchila também vai ser heterozigoto. Heterozigoto para o quê? Para albino. E agora, se eu pegar o gene do Himalaia e cruzar com esse mesmo heterozigoto do coelho agouti, que é o gene albino, eu vou ter um coelho Himalaia, tá? Heterozigoto para albino. Você observou aí? Eu tinha um coelho marrom com um coelho cinza, nasceu 2 marrons, um cinza, mas apareceu aí um Himalaia, um com as pontinhas do corpo diferente. Ítalo, cara, de onde é que veio esse gene? Veio das situações heterozigotas que nós podemos encontrar. Então, nos alelos múltiplos, você tem que ter muita atenção na hereditariedade, nos antecessores daquele coelho que estão sendo cruzados. Bem, pessoal, essa foi nossa primeira aula sobre alelos múltiplos e na próxima aula nós vamos falar de sistema ABO, pegar um exemplo de alelos múltiplos, tá? E trazer para a nossa sistemática do nosso dia a dia. Obrigado aí pela atenção de vocês e tenham um bom dia.